Hora do Cruzeiro aqui na Rádio de Minas, no apito final. E ele tá chegando. Boa noite, Rubens Júnior. Boa noite, um abraço para você, Hugo, Emerson Romano. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do apito final da Itatiaia. Nação Azul ligada na maior do Brasil, cabeça quente nesta segunda-feira, depois de escapar um resultado positivo contra o Santos no Mineirão, que faria o clube chegar a 40 pontos neste primeiro turno da competição. E agora tendo o foco voltado, entre aspas, para a Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Amanhã teremos definição também de outra questão importante que envolve o Cruzeiro. Mas, meus amigos, o Cruzeiro que fez 9 jogos nos últimos 28 dias, uma grande maratona que teve o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim, principalmente no segundo tempo. A equipe cansando, foi o que disse os atletas, principalmente no pós-jogo na zona mista. E vamos trazer aqui da Itatiaia, Lucas Romero, avaliando o jogo, a boa atuação que o Cruzeiro estava tendo e que acabou sendo prejudicado pela arbitragem, Romero. Eu acho que o Cruzeiro jogou muito no primeiro tempo, criamos muita situação. No segundo tempo, não sinto que a gente perdeu o meio campo. Eles se encontraram com um gol por um erro nosso. Com certeza a gente tem que rever o lance para ver que a gente pode melhorar. E depois aí sim a gente talvez não encontrou um caminho para conseguir a vitória. Mesmo assim, conseguimos o segundo gol e foi mal anulado. Hoje o juiz errou. É assim, eu sou um cara que sempre que o resultado não é o positivo, falar com os colegas. Sou um cara que venho aqui, faço análise, faço uma autocrítica, mas esse Cruzeiro jogou bem. A gente não conseguiu os resultados nos últimos 3 jogos em casa e esse jogo foi o que melhor jogou o Cruzeiro. No primeiro tempo, o Santos não criou nada e a gente criou muito. Mas o arbitragem foi muito tendencioso, então todo o análise de nosso jogo hoje fica do lado. O análise tem que ser em cima do juiz, porque no primeiro tempo não foi ativado o VAR, não foi chamado o VAR quando foi uma falta no Kaique. E depois ele anula nosso gol por uma falta que... Então não vai ter mais disputa no jogo, porque isso aconteceu o tempo todo e não foi falta. Eu sei que não foi falta. Então é difícil, dando cartão para todos os nossos jogadores. Aí achei o arbitragem muito tendencioso. Não é porque é Neymar, é porque, não sei, talvez o Cruzeiro incomoda também. Do Lucas Romero, vamos pro seu companheiro de meio campo, Lucas Silva, que vê com bons olhos essa parada que o clube terá. Lembrando, entra em campo apenas na outra segunda-feira, jogo contra o Mirassol fora de casa, e ajustando para que a equipe possa não deixar escapar o bom resultado, principalmente jogando em seus domínios, hein, Lucas Silva? Pra gente organizar as coisas em casa, os detalhes que a gente precisa corrigir, melhorar, também para descansar mentalmente, fisicamente. Analisar também o nosso primeiro turno, que foi muito bom. Apesar de hoje, do último jogo, a gente queria ter fechado com chave de ouro, com uma boa vitória. Mas vai ser importante essa semana aí, para a gente depois retomar o segundo turno aí com gás total. Lucas, você vê a derrota de hoje bem parecida com a do jogo contra o Ceará? Você dificilmente reclama sobre cansaço, você também permanece nessa linha? O Cruzeiro tá com o tanque cheio, foi mesmo algo do contexto do jogo, como também foi contra o Ceará? Hoje sim, hoje eu acredito que no segundo tempo pesou um pouco, no primeiro tempo não, acho que a gente conseguiu manter a intensidade, conseguiu manter o nosso padrão que a gente vem fazendo. Criamos muitas oportunidades no primeiro tempo, a gente poderia ter matado o jogo, mas no segundo sim, confesso que a gente sentiu um pouco o cansaço. A gente teve apenas 2 dias de recuperação de um jogo muito intenso contra o CRB e depois o jogo ficou aberto, então a gente sentiu um pouco nisso. Eles tiveram um contra-ataque, aproveitaram e venceram a partida. Você, como capitão, comentar sobre a arbitragem, gostaria de falar alguma coisa? Foi decisivo, né? O Wilton é um bom árbitro, mas hoje acho que ficou devendo. Em muitos lances ele usava um critério, em outros diferente, e principalmente quando fizemos o 2-1, ali um lance que foi determinante na partida. E hoje foi solicitado no VAR, poderia ter sido solicitado para nós em outros momentos, até mesmo num pênalti no primeiro tempo.
um possível pênalti, mas enfim, já foi. Agora analisar o nosso bom primeiro turno que nós fizemos, uma semana aí pra gente treinar, pra descansar e voltar com tudo no segundo turno. Obrigado, Lucas Silva, conosco aqui no apito final. Ele que, inclusive, admitiu o cansaço, teve decisão pela Copa do Brasil em Maceió contra o CRB, pouco tempo de trabalho para o jogo contra o Santos. O Cruzeiro que teve 9 jogos nos últimos 28 dias. Hugo, Romano. Dali Rubens, 11h25, Romano, tem essa questão da arbitragem. A galera lamenta bastante, os jogadores deixaram isso claro, mas no primeiro tempo que o Cruzeiro amassou, né? Futebol existem as máximas. Entre elas é o seguinte, quem não faz, leva. Teve chances, desperdiçou essas chances, o Santos foi mais cirúrgico. E o Neymar em uma jogada pontual desequilibrando, né? No jogo. Mas a questão também é o seguinte, é aprender com os erros que aconteceram e bola pra frente. Bola pra frente, agora é pensar no próximo adversário. Tem terra arrasada, não. Tem que entender. Ah, você tá doido? Briga de... Gente, só terminou o primeiro turno, o segundo turno começa agora e é outro campeonato. E as atenções se voltam para o sorteio da Copa do Brasil, hein, Rubens? Pois é, o Cruzeiro vai estar sim nesta terça-feira na sede da CBF para acompanhar o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, mas a diretoria em peso também com um ofício e, é claro, formalizando a reclamação contra a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, do lance em que a Itatiaia também já passou e você acompanha pelo YouTube. O lance polêmico, a falta que foi marcada e, segundo o árbitro, cometida pelo Matheus Pereira e o gol anulado do Caio Jorge, sendo que no primeiro tempo o Cruzeiro teve, né, o lance que o Kaique poderia ter até mesmo finalizado. O árbitro não marcou a falta, não marcou o pênalti para o Cruzeiro e depois teve um outro critério. Vai ser este o tom da reclamação do Cruzeiro nesta terça-feira na CBF e eu vou saber a sua opinião também, Emerson Romano, daqui a pouco sobre esse lance polêmico que em alguns pontos, alguns casos dividem opiniões. Pois é, Hugo e Romano, o Cruzeiro tem um longo período de preparação até o jogo contra o Mirassol, lembrando a reapresentação que está marcada para quarta-feira na Toca da Raposa, o jogo apenas na outra segunda, e o técnico Leonardo Jardim que vai precisar mexer na equipe. Amanhã, o Cruzeiro tendo o ofício levado até a sede da CBF e para o jogo contra a equipe do Mirassol não vai poder contar com Kaique, com Lucas Romero, também com Christian, que vão cumprir suspensão. Então mudanças principalmente nesse setor de meio campo do Cruzeiro. Tá certo, Hugo? Tá certo, Romano? Tá certo, Rubens, 11h30 em Belo, tempo é o que terá pela frente, é o que tem pela frente, e o técnico Leonardo Jardim, Romano. Porque só joga agora na outra semana, praticamente uma semana até lá. Agora serão, né, desfalques importantes contra o Mirassol, que tá invicto em casa, hein? Mirassol fazendo uma belíssima campanha no Brasileiro, vendeu o cara a derrota pro Flamengo fora de casa, e em casa não é um time bobo, está invicto. Então é bom o Cruzeiro ter essa semana de preparação, Leonardo Jardim trabalhar o time para enfrentar esse Mirassol.